Olá, eu sou Michele Capitânio, acadêmica de Letras da Universidade de Passo Fundo, e o tema da minha videoaula é sobre o uso da atividade de contar histórias como recurso na retenção de vocabulário novo na língua inglesa, com crianças na fase pré-escolar. O artigo estudado foi escrito por Andréia Peixoto Scafaro, da Universidade de Unicinos. Por muito tempo, acreditava-se que as crianças não alfabetizadas na língua materna teriam poucas possibilidades de aprender uma língua estrangeira. A pesquisa traz uma experiência realizando uma intervenção didática, centrada na contação de histórias na língua estrangeira para crianças. Investiga-se se a criança incrementa a aprendizagem de vocabulário ou se aprende mais com atividades dirigidas, onde a criança é exposta a uma palavra de cada vez, de modo mais explícito. Os argumentos foram baseados a partir de um estudo de campo, realizado com crianças ainda não alfabetizadas na língua materna. Como objeto de estudo, observou-se então uma turma da rede de escolas de Porto Alegre. A turma continha alunos com idade entre 5 e 6 anos. Os dados foram gerados a partir de gravações feitas tanto por áudio quanto por vídeo e anotações feitas pelas professoras. O artigo estudado é dividido em 4 partes, sendo a primeira em relação ao ensino e aprendizagem de vocabulário, a segunda em relação ao objetivo do estudo e as hipóteses de pesquisa, a terceira sobre a metodologia utilizada e os participantes, e para concluir as análises acerca do tema proposto na pesquisa. Em relação ao ensino e aprendizagem de vocabulário, a autora, a partir do estudo de vários pesquisadores, concluiu que nem sempre o fator idade é o único a ser levado em consideração quando se trata da aprendizagem de uma língua estrangeira. São levadas em conta as oportunidades de interação, a velocidade e a disposição para aprender, o método e a preparação dos professores. Portanto, acredita-se na possibilidade da aprendizagem de língua estrangeira por crianças ainda não alfabetizadas, uma vez que seja oferecida a elas um contexto que proporcione atividades e que desenvolvam a aprendizagem significativamente e atendendo às necessidades e expectativas de cada criança ou de um grupo de crianças. Ainda em relação ao ensinar e aprender as palavras em língua estrangeira, percebe-se que o ensino e aprendizagem do vocabulário vai além de aprender apenas palavras. O mais relevante é saber utilizá-las no momento certo e com clareza de significado. A aprendizagem do vocabulário não é apenas importante para conhecer novas palavras, é também necessário saber quais delas e quantas delas conhecer primeiramente. A autora afirma que não se pode ater-se tão somente à quantidade de palavras. É necessário saber quais palavras aprender, especificamente em língua inglesa. Vamos diferenciá-las entre alta frequência e baixa frequência. As palavras de alta frequência são aquelas que formam a base do vocabulário, que são muito necessárias e representam 80% do vocabulário em uso. Também são chamadas de diretas e explícitas. As palavras de baixa frequência, também chamadas de indiretas ou incidentais, são aquelas que ocorrem com pouca intensidade. Segundo a autora, essas palavras não precisam ser diretamente ensinadas, pois o aprendiz vai agregando-as conforme se desenvolve e vai aprendendo novos vocabulários. Para o vocabulário se desenvolver, é necessário que haja o uso do concreto, a repetição, conexões de palavras, palavras de alta e baixa frequência. Segundo White, existem 7 fatores que dão conta da capacidade de se aprender uma palavra, que são demonstração, semelhança com a língua materna, brevidade, regularidade, carga do aprendizado, oportunismo e centro de interesses. Também, em relação às técnicas que os professores podem utilizar, ele frisa que é muito importante que o professor utilize de sua voz, de sons, de objetos, de gestos, trazendo ao aluno objetos, gravuras, performances, utilização de fotografias, desenhos ou diagramas, utilização de gravuras de livros, definições analíticas, colocando também a palavra dentro de um contexto
ou traduzindo para outra língua. Em relação ao uso da atividade de contar histórias como recurso na retenção de vocabulário em língua inglesa, faz-se necessário ressaltar que o uso da contação de histórias é fundamental, pois traz um mundo imaginário e mágico. Portanto, é muito interessante trazer histórias, não só na língua materna, mas também na língua inglesa. É preciso observar um contexto familiar ao que a criança está acostumada na língua materna. Razões para utilizá-las. As histórias são motivantes, ajudam a desenvolver atitudes positivas e desenvolver o gosto pela leitura. Ouvir histórias em sala de aula é uma experiência social. Permite também ao professor introduzir ou revisar o vocabulário e estruturas. Ajuda as crianças a ficarem atentas ao ritmo, entonação e pronúncia da língua-alvo. Contribui para uma base sólida para a alfabetização. Em relação ao estudo de campo realizado, observou-se uma turma com 18 alunos, sendo que 9 participaram do primeiro grupo chamado Implícito. O primeiro grupo entrou em contato com o vocabulário por meio da narração oral, contação de histórias. O segundo grupo, com 9 alunos também, chamado Explícito, teve o contato com o vocabulário por meio de jogos e outras atividades. A comparação foi feita através da observação dos índices de recordação das palavras novas aprendidas em pós-testes idênticos. Para o grupo 1, foi utilizado um avental e um flanelógrafo. Também utilizada a história do urso Pooh, que era de interesse dos alunos. No grupo 2, foram utilizados jogos, como o jogo da memória com gravuras, correr e colocar a mão na gravura conforme a palavra dita, apontar para a gravura na mesa conforme a palavra dita. E toda semana havia encontros com as professoras para dialogar e entregar relatórios sobre as atividades. Em relação à análise acerca do tema proposto na pesquisa, pode-se concluir, a partir da comparação de dados, que houve uma diferença de 14,5% entre o ensino de vocabulário nos dois grupos. O grupo explícito reconheceu 45 palavras, enquanto o implícito 32. Proporcionalmente, o grupo explícito reconheceu 50% contra 35,5% do grupo implícito, sendo que o grupo explícito reteu, então, mais vocabulário. A autora ressaltou que não se pode desconsiderar os resultados obtidos com a contação de histórias, pois é um resultado muito bom. Faz-se necessário, então, a utilização das duas técnicas de ensino, lembrando sempre que deve-se observar o contexto dos alunos, proporcionando práticas condizentes ao seu meio.